Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela Grepp, sou arquiteta, 20 anos de formada, especialista na área de arquitetura de interiores, com ênfase em desenho de marcenaria. E hoje a nossa live é sobre esta habilidade que é desenhar e projetar marcenaria de qualidade. Entender o que é o detalhamento, entender como se faz esse detalhamento. E hoje a gente vai entender o que é essa habilidade, tá? E essa nova habilidade, eu vou logo dizer, você não precisa de nada além do que você tem para saber, para poder executá-la, né? Tudo que você tem o programa que você usa, o software, o computador, a máquina, nada de diferente, tá? A gente utiliza os mesmos equipamentos que a gente utiliza no dia a dia de um escritório de arquitetura, seja você profissional ou estudante ainda, tá? Não temos nada, não precisamos de nada específico para isso. Então, se você acha que a dificuldade em aprender essa nova habilidade seria um entrave de equipamento ou ter que adquirir algo novo, não. Tudo que você precisa é você ter, você decidir aprender, você querer aprender e você buscar aprender. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está buscando esse conhecimento, eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu aprendo e que eu desenvolvo no meu escritório, tá? E por que a gente precisa aprender essa modalidade nova, né? Na verdade, eu posso acrescentar sempre uma especialidade à minha carreira. E por que não colocar mais uma? Então, você pode me perguntar, por que eu preciso aprender mais uma habilidade? E eu vou te perguntar, por que não? Por que não? Por que não oferecer mais um conhecimento dentro do seu escritório? Por que não colocar mais uma especialidade, mais uma habilidade, mais uma ferramenta dentro do teu currículo? Por que não conseguir solucionar? Por que não conseguir fazer, né, mais do que todo mundo faz, mais do mesmo? Então, essa habilidade que a gente fala que é marcenaria, é isso. E muitas vezes as pessoas confundem, tá? Marcenaria em apenas escolher a cor, escolher um padrão de madeira, né, do MDF, que é um produto, material base, né, para desenvolvimento e construção de marcenarias hoje em dia. Escolher um puxador, escolher a cor, escolher se fica do lado da direita ou da esquerda. Gente, isso é o superficial de uma marcenaria. Isso qualquer leigo pode fazer, né? É uma questão de gosto até, muitas vezes. Agora, o que eu estou falando para vocês é entender como se constrói uma marcenaria para que ela possa ser funcional, para que ela possa ser executável, para que ela tenha solução estética, para que ela tenha ergonomia. Então, estas funções, estas escolhas, elas só podem ser feitas quando eu entendo da marcenaria, quando eu tenho a habilidade, a expertise de entender como se faz esse projeto e eu consigo projetar de forma assertiva, técnica, com qualidade, atendendo naquilo que é o desejo do cliente, né? Do teu cliente final, que é quem lhe solicita, né? A demanda desse produto. Então, é muito mais do que uma mera cor, tá? Então, muitas vezes as pessoas confundem essa questão de marcenaria e eu vou dizer que é muito comum para vocês que isso aconteça. Eu, na verdade, quando eu iniciei a minha carreira, há 20 anos atrás, eu não tinha noção de que se desenhava uma marcenaria. Eu era uma dessas pessoas que achava que nem existia essa atividade. E eu me enganei profundamente.
Então, eu venho de escola técnica, eu fiz escola técnica na área de edificações. Por conta da escola técnica, né, para a gente conseguir o diploma, a gente tem que fazer um estágio. Eu fui estagiar no escritório de decoração. Na época não tinha muitas arquitetas na minha cidade, etc e tal. E lá eu conheci esse universo. Lá eu me apaixonei por este universo. E lá eu decidi fazer arquitetura. Então eu venho eu estou dentro deste universo desde a época em que eu fiz escola técnica, que é no 2º grau, que é o ensino fundamental, né? Então, eu aprendi lá atrás como se fazia isso, eu desenhava tudo à mão. Então, eu fui aprendendo na prática, que é o que acontece, e eu fui aprendendo com as profissionais que me ensinavam, onde eu estudava, onde eu estagiava, onde eu trabalhava. Depois eu aprendi com os meus erros, que eu ia ver nas obras aquilo que eu desenhava sem muito conhecimento, que dava errado. Eu aprendi com alguns marceneiros que passaram pelo escritório e que, assim, de forma muito generosa, compartilharam o conhecimento deles com a gente. Aprendi batendo cabeça, aprendi buscando, porque eu sempre fui inquieta, então eu sempre quis descobrir novas formas, como fazer, porque eu tenho a vontade de fazer bem feito. Eu gosto, né? Uma característica pessoal minha. Então, isso me leva a buscar sempre novos conhecimentos. E foi assim que eu desenvolvi o meu método de construir, de criar e projetar marcenaria. É claro que eu tinha que seguir um padrão lá no escritório que eu trabalhava, mas eu fui vendo aquilo que era certo e que era errado e fui, obviamente, montando a maneira mais correta e para mim que fazia mais sentido. E desenvolvi, e a partir daí as minhas marcenarias começaram a ter cada vez menos erro. Hoje, à frente do meu escritório, eu tenho liberdade para criar, né, para os meus clientes, de acordo com o que eles querem, que eles demandam, mas eu tenho liberdade para fazer isso. E eu consigo essa liberdade hoje porque eu criei, eu desenvolvi isso, eu formulei isso para minha carreira e eu entendo o que é a construção, o que é o projetar, e o que é que funciona e o que é que não funciona, né? Baseado nos meus próprios erros. E aí você pode vir me perguntar assim, tá, Gabriela, mas por que eu preciso, no momento atual, aprender mais uma habilidade? Bom, a primeira resposta eu já te dei. Por que não? Sempre a gente pode acrescentar ao nosso repertório novas habilidades. E a segunda é que o IBGE, no ano passado, ele fez uma pesquisa, né, em plena pandemia, sobre esse segmento de imobiliário. Tanto mobiliário móveis, né, soltos, quanto o segmento da marcenaria. E, comparado com o ano de 2019, em 2020, esse segmento teve um aumento de 39%. Ele cresceu 39%. Gente, isso em plena pandemia é algo assim surpreendente. Então, o mercado vem dizendo para a gente que esse é um mercado em crescimento, é um segmento que está crescendo. E a gente sabe que muito desse crescimento se dá justamente por conta da pandemia. Estamos vivendo mais dentro dos nossos lares, a necessidade de termos lares mais harmônicos, mais ergonômicos, que nos atendam com mais qualidade, né? Ela vem aumentando. E isso tudo foi levando esse segmento a ter esse desenvolvimento e a ter esse crescimento que é comprovado nessa pesquisa que foi feita pelo IBGE. Então, essa é uma oportunidade de nós estarmos dentro deste segmento que vem crescendo. É você ter ofertar mais um tipo de serviço, de expertise dentro do seu escritório, ou se você quer buscar, né, ser contratada em algum outro escritório, se você não é o caso de querer ter o seu próprio escritório, você está querendo apenas
trabalhar para outro escritório, se você tem esse conhecimento, você já está saindo na frente. Então, é uma questão de entender, de empreender, de que a gente precisa estar alinhado com uma nova oportunidade, é uma nova forma, é um novo serviço que se apresenta. E quem aprender essa nova habilidade já saiu ganhando, já está saindo na frente. Então, eu refaço a pergunta: por que não aprender uma nova habilidade? Por que não acompanhar o crescimento de um segmento que vem demonstrando que está desenvolvendo? No momento em que a gente está buscando novas modalidades de trabalho, no momento que nós estamos buscando novas formas, né, de trabalhar, novos modelos de empreender, de trabalhar, esse é um deles. Então, essa habilidade garante a gente desenvolver, estar, né, caminhando, prosperando, buscando esse crescimento. Então, quem souber desenvolver essas marcenarias, a marcenaria vai sair na frente. E vai ter um destaque. E aí você pode me perguntar, Gabriela, mas eu faço 3D e eu já sei fazer. É o que todo mundo pensa. Todo mundo pensa que faz um 3D, cria um volume e sabe. E eu vou te dizer que não sabe. Porque o 3D é só a casca, a superfície dessa habilidade, desse serviço, desse conhecimento. Na verdade, a marcenaria, ela envolve em você compreender como ela é estruturada, como ela se mantém de pé, como ela pode ser erguida, como que ela pode ser sustentada, como é que ela se harmoniza, equilíbrio, ergonomia, durabilidade, funcionalidade, o que cabe, como cabe, o que não cabe. Então, ela é muito ampla, é um conhecimento super extenso, porque requer da gente conhecimentos e sobre várias áreas. Por quê? Cada ambiente de uma casa ou de uma área comercial, porque marcenaria não é só para casa, tá? Marcenaria é para tudo. É para área residencial, para área comercial, para área educacional. Então, várias essas são as possibilidades que você vai desenvolver. E para que você desenvolva isso, você tem que ter o conhecimento desse uso, das atividades, do que vai ser utilizado ali dentro, tá? Então, envolve muito além do que só uma estética, só uma capa, um exterior bonito. A gente precisa entender como que isso dali se sustenta, que se constrói, como que fica de pé. E, muitas vezes, a gente vai dar soluções para aquilo que aparentemente não tem. Sim. Se eu compreendo a forma de se construir, se eu compreendo as limitações do material do qual é construída uma marcenaria, se eu conheço a limitação referente ao maquinário, né? Como são as máquinas que são utilizadas ali dentro para se construir uma marcenaria. Se eu sei minimamente como elas operam, eu tenho como superar, sugerir e raciocinar junto para criar soluções para desenvolver aquilo que a minha criatividade foi além. Porque muitas vezes, alguns projetos a gente sonha e não temos, como eu falo, ferramentas, né, já construídas, conhecidas, que podem fazer com que ela seja executada. Mas algumas soluções a gente pode tentar achar junto ao pessoal que fabrica. Por isso é importante você estar em contato também com essas pessoas. Porque projetar não é só estar aqui no escritório. É estar onde ela é fabricada, é conversar com quem passa a dificuldade de montar e cortar aquilo que você projetou todo dia. É ir na montagem, é ir no produto final, é saber ter um feedback de quem usa aquilo ali, porque eu sei que a minha marcenaria, ela é funcional, ela é usual, ela atende,
Porque eu fui até o meu cliente final, depois que ele passou uns meses utilizando, e perguntei se aquilo ali atendeu. Se ele estava conseguindo guardar o sapato dele onde eu projetei, o óculos, se as roupas estavam cabendo, se na cozinha estava sendo funcional a distribuição que eu propus. Isso é saber se ela é funcional. E essa é o desenvolvimento do método que eu tenho. Eu fui pesquisando ao longo dos meus 20 anos, junto marceneiro, a minha própria avaliação e o feedback das pessoas que são as proprietárias e utilizam a marcenaria, né? E muitas vezes eu mesma sou a cobaia dos meus projetos, das minhas loucuras. Eu faço para mim aquilo que eu projeto para os meus clientes. Na minha própria casa, eu tenho soluções que eu já utilizei em outras casas, mas passou por mim a solução. Eu testei, aprovei e então eu passei para frente. Então, isso é a gente construir uma marcenaria, isso é a gente projetar uma marcenaria. Então, quando eu falo de projeto de marcenaria, é tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, é uma habilidade que está no auge da evidência, em função do segmento estar num crescimento, conforme eu disse, né? Tem uma pesquisa do IBGE que comprova isso, um crescimento de 39% em relação a 2019. Então, isso é promissor, isso é encorajador para a gente. E a gente precisa entender essa nova habilidade. A gente precisa estar dentro disso, senão a gente vai estar ultrapassada, tá? Se a gente não tiver em conhecimento, atualização constante, a gente fica para trás. E fica mesmo. Então, essa é a oportunidade, né, da gente conhecer essa nova habilidade, que é a marcenaria. Eu sou apaixonada por ela, não só porque... Às vezes eu não sei nem dizer por que eu tenho tanto amor, mas a facilidade que ela me permite de dar qualidade de vida, de transformar o ambiente, de solucionar situações que muitas vezes a obra não soluciona. Então, a marcenaria, ela consegue pontualmente, de forma muito cirúrgica, mesmo dentro de um ambiente, solucionar coisas que a gente achava que não solucionaria. Então, essa é a minha grande paixão por ela. A quantidade de soluções que ela nos oferece. Basta a gente querer criar, basta a gente conhecer como ela é feita e ela nos oferece tudo isso de volta. Então, ela é uma habilidade que eu realmente acho fantástica. Agora, a maior de todas, no final, que ainda tem um bônus, tá, gente? Você consegue ter uma habilidade nova, você consegue solucionar várias situações, você consegue ter um diferencial no mercado, né? Muitas vezes você tem um diferencial, te ajuda a conquistar um emprego, a conquistar um cliente, a captar um cliente, etc e tal. Mas eu vou falar aquilo que é o mais prazeroso de retorno que a marcenaria nos dá, né? Do projetar a marcenaria, que é a felicidade de encantar um cliente. Gente, não tem preço isso. Quando você desenvolve uma marcenaria com esse olhar, sabe? E finaliza, o cliente não tem outra reação a não ser se encantar. Não tem, é um retorno, é inexplicável. Eu desejo que vocês passem por isso para entender como que é deliciosa essa sensação, tá? Agora, a marcenaria faz tudo isso pela gente. Só que a gente tem que querer. A gente tem que decidir querer aprender. E isso eu tenho aqui nas minhas mídias sociais, quem me acompanha sabe, eu falo sempre, constantemente, e basta decidir que você quer esse conhecimento. Porque ele,
dificilmente nós temos, como é que se diz? Eu aprendi na prática porque não existiam na minha faculdade, não tinha essa disciplina ofertada, não tinha curso de pós-graduação específico para isso, então eu fui aprendendo na marra, tá? A verdade é essa. Fui aprendendo ali no dia a dia com erros e acertos. E eu resolvi compartilhar isso aqui, né? É algo que eu sinto muita falta de ter. Então, para quem decidir, as minhas mídias estão abertas para que vocês possam me acompanhar nessa jornada que é o detalhamento de uma marcenaria. Espero deixar vocês tão apaixonados por ela quanto eu sou, tá? E eu quero só fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês vão ficar esperando mais tempo para aprender, para se qualificar, para se diferenciar no mercado, sabendo que nesse momento esse segmento está em desenvolvimento? Se não agora, quando? Então, é necessário que a gente faça uma decisão agora de qualificação, de especialização e possa oferecer isso, né, uma qualidade melhor para o nosso trabalho, para o nosso cliente, para nos tornarmos profissionais melhores. Então, esse desenvolvimento, ele é independente, não é só para arquiteto, designer, estudante de arquitetura, até quem já sabe desenhar, né, quem já sabe detalhar uma marcenaria, pode também entender como é que eu faço. Porque não é o meu método infalível, único, e só ele resolve. Não, isso é o que eu faço. E da forma que eu faço, eu garanto que resolve. Mas, como tudo na vida, eu posso aprender sempre um pouco mais. Eu sempre tenho algo a aprender, né? Com aquilo que eu escuto sobre todos os assuntos. Então, você pode tirar sempre algo de positivo naquilo que você está ouvindo, aprendendo. Então, o meu método não é infalível, não é único, não é obrigatório, é a forma como eu aprendi, como eu faço e como dá certo. Eu sei que dá porque eu provei, eu atestei, entendeu? Então, isso é um diferencial que a gente tem aqui e que você pode ter. Então, o momento, né, a gente que escolhe, a gente que faz, e eu acredito que esse momento seja muito oportuno para que a gente aproveite, né, essa situação, né, de desenvolvimento, de que a gente está saindo dessa bolha, de que as coisas começam a ter uma luz no final do túnel, né, e que então a gente precisa estar qualificado. Então, eu te convido a dar uma oportunidade a uma nova habilidade na tua carreira, a dar uma oportunidade a conhecer uma nova habilidade ou até a melhorar a habilidade que você já desenvolve. Tudo é uma questão de conhecimento, prática e aplicação. Então, a live de hoje não ficará salva, tá? Quem viu. O que eu gostaria de passar para vocês é isso. Venham conhecer essa nova habilidade. Abram seus olhos com carinho para o projeto de marcenaria. Ele é projeto, ele é necessário, ele é importante, não é supérfluo. Não entrega na mão de outros profissionais a decisão da sua criação, da sua necessidade, porque quando eu não sei detalhar, quando eu não tenho conhecimento, quando eu não tenho argumento, eu não consigo sustentar a minha ideia. Então, os meus projetos de marcenaria, em muitos momentos, as minhas soluções, as minhas loucuras, as minhas criatividades, elas só são executadas porque eu sustento aquilo que eu estou projetando, porque eu sei que é possível de ser executado. Então, eu argumento junto às pessoas, aos outros profissionais, e explico como que vai ser feito,
por que vai ser feito, qual é a ideia, o que é o desejo final, qual é a intenção real que eu quero que aquela marcenaria faça, o que eu quero que ela desenvolva, como eu quero que ela se desenvolva. E quando eu sei da técnica, quando eu entendo o que é possível ser feito dentro desse segmento, eu consigo argumentar, eu sustento, e então aquilo que eu criei, aquilo que eu projetei, ele é executado. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa ter conhecimento para sustentar as nossas ideias, para a gente argumentar e fazer valer que as nossas ideias sejam executadas, sejam criadas. Né? Não é um 3D apenas. O 3D é uma facilidade maravilhosa para o entendimento, né, do leigo, do entendimento daquilo que a gente faz. Mas ele só é verdadeiro se aquilo que está ali for possível de ser executado. Existem muitas lojas também que fazem esse projeto. E não tenho nada contra, gente, quem tem as lojas e marcenaria. Uma coisa não briga com a outra. Somos todos parceiros nesse momento. Porém, a real necessidade do meu projeto, quem sabe sou eu. Porque sou eu que fiz o briefing com o meu cliente, sou eu que fiz o briefing de valor com o meu cliente, sou eu que entendo do espaço, sou eu que sei qual é o conceito que eu quero. E, às vezes, alguma alteração técnica em função de uma ferragem ou abrir mão de um montante num lado ou em outro, ou duplicar o montante, pode comprometer a estética. E se eu não consigo enxergar isso, argumentar isso junto àquele projetista, com a melhor das boas intenções, esse projetista pode comprometer aquilo que eu fiz. Então, na hora que eu sei, que eu entendo, eu argumento em pé de igualdade. A gente discute sobre a melhor forma de se executar aquele serviço. E é isso que saber desenhar, projetar, conhecer marcenaria nos permite. A gente não fica mais de vendida, a gente tem expertise, a gente dá segurança e a gente ganha credibilidade com isso. Quando eu passo a argumentar tecnicamente, com quem quer que seja, todas essas pessoas vão me ver com mais credibilidade. Então, isso é um grande ganho para a nossa carreira. Então, eu faço aqui mais uma vez uma pergunta. Você vai ficar esperando o quê para aprender isso? Se não agora, quando que você vai aprender? Então, vem comigo, assista as lives, me acompanha nas mídias sociais aqui do escritório e você vai ter esse conhecimento que eu compartilho aqui com vocês.